O Nottingham Forest fez uma proposta ao Santos para comprar o atacante Ângelo por 18 milhões de euros, cerca de 99,3 milhões de reais. O presidente Trezeguet negou a primeira proposta de 15 milhões e os ingleses aumentaram a oferta. A equipe da Inglaterra contratou o meia Gustavo Scarpa e o volante Danilo, ambos ex-Palmeiras recentemente. Atualmente, o Nottingham Forest ocupa a 13ª colocação da Premier League e está na disputa da Champions League. Titular absoluto no ataque do Santos, o garoto atuou nos 4 jogos disputados pela equipe na fase de grupos do Campeonato Paulista. O camisa 11 foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa do Sul-Americano, mas o clube vetou a ida do jogador. Ângelo tem vínculo com o Peixe até dia 10 de dezembro de 2024. O menino da Vila sempre se destacou pelo clube nas categorias de base, acumulando convocações para a seleção de base e estreou no time profissional no jogo diante do Fluminense, realizado no dia 25 de outubro de 2020. Ele se tornou o segundo mais jovem a estrear com a camisa do Santos em toda a história, com 15 anos, 10 meses e 4 dias. Ele ultrapassou o Rei Pelé, que carregava essa marca desde 1956. O primeiro da lista é o eterno ídolo Coutinho. Além disso, é o atleta mais novo a marcar um gol na história da Libertadores, aos 16 anos, 3 meses e 16 dias, contra o São Lourenço, na vitória por 3-1 fora de casa. E entre os brasileiros, ele é o atleta mais novo a atuar na competição, com 16 anos, 2 meses e 16 dias, no triunfo contra o Deportivo Lara por 2-1 no dia 9 de março de 2021. Ao todo, pelo Alvinegro, ele soma 101 jogos e 3 gols marcados. Se dentro de campo o Santos não está somando bons resultados, fora o clube conquistou uma vitória importante. O Peixe venceu o caso Cueva. O Tribunal Arbitrário do Esporte, CAS, decretou que o jogador deverá pagar cerca de 24 milhões de reais ao alvinegro praiano. O processo estava ocorrendo na justiça desde o início de 2020, quando Cueva rescindiu seu contrato com o Santos e se transferiu para o Pachuca, do México. A transferência acabou gerando uma grande polêmica nos bastidores. Meses depois, o clube e o jogador foram condenados pela FIFA a pagar cerca de 40 milhões de reais pela quebra unilateral do contrato. A equipe mexicana afirmou que não induziu o Cueva a deixar o Peixe. Já o meia disse ter rescindido por falta de compromisso do alvinegro no pagamento das dívidas. O time brasileiro replicou e enviou as provas da FIFA que honrou seus compromissos com o peruano. O caso manteve o entendimento da decisão proferida pela FIFA, em dezembro de 2020, de que o jogador não tinha justa causa para rescindir o contrato de trabalho com o Santos. Nenhum argumento do Pachuca foi aceito e os contra-argumentos do Santos foram todos aprovados. No entendimento do caso, o clube mexicano deveria ter ciência do risco em ser responsabilizado conjunta e solidariamente ao atleta, diante da rescisão deste último com o Santos. Além disso, se beneficiou da rescisão do contrato de trabalho por parte do atleta, vez que pôde adquirir o serviço do atleta sem custos. Cueva foi contratado pelo Santos em 2019 por 7 milhões de dólares. Em 16 partidas oficiais disputadas, não marcou nenhum gol. Se é pra falar de habilidade, de um cara veloz em campo no time do Santos, que deixa muito grandalhão por aí no chinelo, já sabe, né? É sobre ele, Soteldo. Faz 5 meses que Soteldo voltou pra casa dele. É a melhor coisa que ir pra casa e ficar de boa, assim, vendo a praia, com minha família. E acho que essa é a minha casa. Se ele tá feliz em Santos e no Santos, a torcida nem precisa falar. Foi até buscar o jogador no aeroporto, lembra? Eu nunca esperava isso no aeroporto. Foi algo muito legal que para qualquer jogador arrepia. E eu como venezuelano, foi uma representação muito grande para o meu país também. Fazer isso que os torcedores receberam assim, na verdade, muito orgulho. Nessa segunda passagem, o jogador acredita que cresceu mais. Não de tamanho, é claro. Falar da maturidade dessa, né? Antes era diferente, porque eu gostava mais de curtir, de sair, mas agora não. Agora sou mais tranquilo, gosto de ficar em casa com meus filhos, com minha mãe, com minha namorada, com todas as pessoas que eu mais gosto, né? Agora tenho uma responsabilidade maior. Eu sempre ficava como que todo mundo no jogo
tem que fazer as coisas certas, porque já leva desde o Pelé e agora pego como mais tranquilo, sabe? Não tenho essa pressão. A 10 do Pelé é ele o responsável por carregá-la em campo. Responsabilidade que o jogador pediu quando veio pro Peixe. E quando eu falo pro presidente, quero a 10, ele fica como que, será? É verdade? Eu falo pro presidente, quero a 10, ele ficou como que, será? É verdade? Como que deu risada e tudo, e eu falei assim, quero a 10. E como que, não sei, ninguém se atrevia a pegar a 10 e eu falei, eu quero ela. Aí foi uma situação complicada, mas consegui chegar nele e depois, acho que é demais história, tudo que consegui, sempre com respeito, agora mais ainda com o que aconteceu. E sempre respeitando e fazendo a melhor coisa para representar ela. No velório do Pelé, Soteldo tava lá na Vila Belmiro. Foi difícil, não tanto para mim, senão para todo mundo, né? Foi complicado, uma coisa que pegou a todo mundo, não tanto o futebol, senão no mundo inteiro e foi difícil. Eu estive aí no velório dele, é triste porque não queria conhecer ele dessa forma, sabe? Queria conhecer ele, falar com ele, perguntar muitas coisas para ele. Para homenagear o rei, o jogador vai estrear hoje à noite, no jogo contra o Água Santa, uma chuteira especial, produzida por uma fornecedora de material esportivo. Daqui para frente, cada chuteira que vai a usar em cada jogo, deu risada e tudo, e eu falei assim, quero a 10. E como que, não sei, ninguém se atrevia a pegar a 10 e eu falei, eu quero ela. Aí foi uma situação complicada, mas consegui chegar nele e depois, acho que é demais história, tudo que consegui, sempre com respeito, agora mais ainda com o que aconteceu. E sempre respeitando e fazendo a melhor coisa para representar ela. No velório do Pelé, Soteldo tava lá na Vila Belmiro. Foi difícil, não tanto para mim, senão para todo mundo, né? Foi complicado, uma coisa que pegou a todo mundo, não tanto o futebol, senão no mundo inteiro e foi difícil. Eu estive aí no velório dele, é triste porque não queria conhecer ele dessa forma, sabe? Queria conhecer ele, falar com ele, perguntar muitas coisas para ele. A pré-temporada também muito forte e acho que pouco a pouco vai evoluindo muito bem, pode ficar tranquilo. Ajeitou o pé esquerdo, girou de pé direito, gol de Soteldo.